Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Torques e nesta videoaula, dentro da temática de proteção às pessoas com deficiência, regras de acessibilidade, nós vamos tratar a respeito da integração social. E sobre esse tema nós temos dois diplomas que vão subsidiar as regras que nós veremos. Vejam só. Dentro da temática da proteção à pessoa com deficiência, a integração social envolve o estudo da Lei 7853 de 1989 e da do decreto 3298 de 99. Portanto, vejam só, a primeira informação aqui, pessoal, é o seguinte, nós temos uma norma feita lá pelo Poder Legislativo e nós temos um decreto que é um documento de caráter regulamentar que vai trazer mais regras aqui, que vai especificar, que vai detalhar a Lei 7.853 de 89. Essa é uma norma importante, é uma norma que acaba sendo cobrada muito, com bastante frequência, em concurso para Ministério Público, para a área de assistência social. E aqui para nós vamos, dentro dessa temática, explorar a questão da integração social, claro, pessoas com deficiência, certo? Que é o nosso objeto de estudo aqui. Então, vem comigo, vamos começar a análise dessa parte, uma aula bem tranquila aqui para vocês, começando com a legislação infraconstitucional. E aqui é o seguinte, pessoal, antes de eu começar, eu vou trazer para você a seguinte orientação. Nós temos nessa norma o primeiro artigo, o segundo artigo, que são os principais, e esse segundo artigo, ele traz uma série de diretrizes, uma série de regras voltadas para quê? Para a integração social da pessoa com deficiência. Portanto, e você já viu ali no slide, que nós vamos tratar sobre integração, sobre vários aspectos, várias formas, vários setores onde a integração social se dá. No caso, o primeiro desses aspectos será dentro da área de educação. E assim nós vamos estudando paulatinamente. Perfeito? Então, vem comigo. É uma aula bem tranquila. Você vai ver que é uma aula que não traz maiores dificuldades aqui. Preste atenção. Com a videoaula você já consegue se virar em prova. Perfeito? Vejam lá. Primeira coisa, pessoal. Na área de educação, as normas voltadas para a integração social da pessoa com deficiência devem ter as seguintes diretrizes, as seguintes premissas. Primeiro, a inclusão no ensino e inserção de escolas especiais, escolas especiais que sejam capazes de atender a pessoa com deficiência, públicas e privadas, ou seja, não só apenas escolas públicas. Na verdade é o seguinte, pessoal, podemos até dizer que esse conceito de escolas especiais é um tanto discriminatório. O ideal é que nós tenhamos hoje escolas que sejam capazes de prestar acessibilidade em uma convivência normal, em uma convivência regular, habitual, entre pessoas, quaisquer pessoas, envolvendo, claro, as pessoas que tenham deficiência. De toda forma, essa norma é lá de 89, ainda nós tínhamos uma outra sistemática, mas é uma norma protetiva. E ela está válida e ela possui aplicabilidade, tanto é que ela está mencionada e é por nós aqui retratada, certo? Então, você tem que saber, para fins de prova, lembre-se sempre disso, o nosso objeto de estudo é sempre a prova, para uma fins de prova objetivo, nós temos a previsão de escolas especiais. E o que eu quero que você memorize é que essas escolas especiais, tanto para a área pública, claro, também para a área privada, certo? Muita atenção a isso. Na sequência, pessoal, nós temos a previsão de que essa escola, ela é obrigatória, e aqui, claro, para a esfera pública, né? E deve ser gratuita. Então, ela não pode ser, nós não podemos ter aqui uma cobrança. Ou até mesmo dentro da esfera privada, eu faço a seguinte pergunta. Então, professor, eu sei que uma escola pública, ela é pública e, portanto, ela não é paga, ela é gratuita. Tá, tudo bem. Mas e uma escola privada? Ela pode cobrar mensalidade daí do aluno, o aluno da pessoa com deficiência? Pode. Em igualdade de condições com as demais. Ela não pode dizer assim, não, para você a mensalidade é 500. Beleza, agora para você que tem essa deficiência aqui, para você é 650, não pode, certo? Porque nós vamos precisar de R$150 a mais para despender o tratamento a você, não pode. Ela tem que ser sem discriminação, viola o principal postulado do Estatuto. Na sequência, nível pré-escolar de ensino deve ser obrigatório em unidades hospitalares. Nós temos situações, pessoal, de
pessoas que possuem algumas deficiências que precisam de acompanhamento médico. E daí acabam muitas vezes sendo levados aos hospitais. E lá permanecem internados, lá recebem aqueles tratamentos intensivos. Enfim, se nós tivermos uma pessoa na idade pré-escolar, esse ensino deverá ser fornecido, deverá ser proporcionado dentro da unidade hospitalar. E por fim, a última regra aqui voltada para a integração social dentro da área de educação, vem comigo, é a questão da matrícula compulsória. Ou seja, é obrigatório se fornecer matrícula à pessoa com deficiência. Na área de saúde, nós temos também 4 regrinhas. Vamos lá colocar essas 4 regras. Primeira delas, promoção de ações preventivas, pessoal. Isso aqui é muito importante e o Estatuto, inclusive, trata disso com bastante detalhamento e é bem relevante. Ou seja, questões que envolvem, pessoal, planejamento familiar, aconselhamento genético, aquela questão de relacionamento de pessoas da mesma família, primos, tios, irmãos, né? Acompanhamento na gravidez, com vistas que essa gravidez seja o mais regular possível, sem ocorrência de eventuais danos que possam causar alguma deficiência, inclusive acompanhamento no parto e puerpério, né, que é logo após o nascimento. Imunização contra a doença, e aqui, pessoal, fica muito claro essa questão agora do Zika vírus, né? Imunização e controle e tratamento de doenças, que também está nessa esfera aqui. Você veja que as mães têm nascido, né? As mães que são picadas pelo mosquito acabam nascendo com deficiências mentais, seus filhos acabam nascendo com deficiências mentais aqui em razão. Veja, se fosse algo que fosse trabalhado e nós conseguíssemos, no caso, a eliminação do mosquito, nós não teríamos esses problemas. Norma já prevista há muito tempo, falta executá-la aqui a contento. Na sequência, desenvolvimento de políticas especiais para prevenir acidentes de trabalho e de trânsito, né, com pessoas que tenham alguma deficiência. Oferta de serviços especializados para habilitação e reabilitação. Voltado aqui especialmente, né, para quem sofreu algum dano, que possa ser, que em razão disso precise de uma habilitação, de uma reabilitação. E por fim, atendimento domiciliar da pessoa com deficiência que não esteja internado. Lembrando que essa regra aqui ela é complementada lá pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevendo que é necessário que seja conferido transporte, quando não for possível atendimento familiar, e o acompanhamento, né? Transporte e alimentação também para o acompanhante dessa pessoa com deficiência. Tem algumas hipóteses em que, se isso não for possível, deve ser por escrito, enfim, não é tema dessa aula. Regra dessa aula são essas aqui, o que nós acabamos de listar. Na sequência, pessoal, no que diz respeito à questão da formação profissional, 3 itens aqui para nós. Vejam, incentivo, né, é uma política estatal, ou seja, incentivo e apoio estatal para a criação de emprego e manutenção de postos de trabalho de pessoas que têm deficiência. Isso aqui é muito importante, né, realmente é necessária aqui a criação de mecanismos que eventualmente incentivem a contratação de pessoas com deficiência. Isso é possível, pessoal, por regras, por exemplo, que concedam benefícios fiscais, isenções de encargos sociais para manter esses empregados. Então, é uma possibilidade de incentivo estatal que nós temos previsto. Promoção de políticas e ações afirmativas, né? Toda vez que nós tratarmos de pessoa com deficiência, isso vai existir. E legislação específica com reserva de mercado para pessoas com deficiência. Isso aqui, pessoal, nós temos regra específica que vai ser regulamentada depois, lá no decreto depois, inclusive lá no material do PDF, tá os percentuais. Eu acredito que aqui para a aula eu não trouxe esses percentuais. Também acredito que isso não possa ser cobrado na prova dentro da nossa temática aqui, mas aí você vai lá no PDF e você vai dar uma olhada. Lá no decreto que regulamenta essa norma, tem na parte final dele previsão de reserva de mercado, dizendo assim, o que é essa reserva de mercado?
Ó, empresa, se você tiver 100 empregados, 3%, 5%, 10% deve ser reservado para pessoas com deficiência. Depois você vai lá e dá uma olhadinha, que é importante lembrar disso. Então, voltemos aqui em relação à formação profissional, são essas as regras. Na sequência, dentro da área de recursos humanos, duas informações relevantes. Primeira, formação e qualificação profissionais, dos profissionais que, eventualmente, atuem, exerçam suas funções, tenham contato com pessoas que tenham deficiência. E, pessoal, especialmente na educação. Por que especialmente na educação? Não se trata de uma norma de integração social. O principal veio de integração social hoje de qualquer pessoa dentro da sociedade, de integração de qualquer pessoa dentro da sociedade, é o quê? Educação. Então, nós temos que ter a formação e qualificação das pessoas que tenham contato com pessoas com deficiência. Mas isso deve se dar de uma forma muito mais intensa dentro da área de educação. E nós temos também, pessoal, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico na área, pessoal. Lembrando que a finalidade maior disso aqui é a concepção de desenhos universais, né, de técnicas, vamos colocar assim de forma geral, técnicas de acessibilidade. E claro, não poderia esquecer, né, pessoal, que aqui a questão das tecnologias assistivas, né, que é um instrumento muito importante hoje dentro dessa questão do enfrentamento das pessoas, enfrentamento de condições adequadas, iguais aqui às pessoas que possuem deficiência, certo? Na sequência, nós temos aqui, em relação às edificações, novamente uma regrinha fazendo remessa, fazendo referência aqui à questão da acessibilidade, né, pessoal? Adoção de normas que garantam a funcionalidade. Ela fala em funcionalidade, mas você pode ler aqui a acessibilidade das edificações e vias públicas, ok? Na sequência, pessoal, o que a Lei 7.853 trata? Ela trata da questão das ações coletivas. E aqui, em relação às ações coletivas, nós vamos com um pouco mais de calma, porque é matéria relativamente nova dentro desse contexto que nós estamos estudando de proteção à pessoa com deficiência. Relativamente nova por quê? Vejam, é um assunto, tratar de pessoas com deficiência, garantir acessibilidade, prestar direitos em condições de igualdade, é matéria de interesse público, porque a nossa carta é uma carta constitucional, nossa carta constitucional é uma carta social. Ela prevê uma série de direitos de caráter social que devem ser assegurados em condições de igualdade a todas as pessoas. E ela prevê ainda que pessoas que estejam em determinadas situações de vulnerabilidade mereçam um tratamento adequado, um tratamento diferenciado. Em face disso, pessoal, e por se tratar de uma matéria de interesse público, surge a possibilidade dos direitos relacionados a essas pessoas serem tratados de forma global. E aqui nasce a ideia das ações coletivas. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de tutelar direito de pessoas com deficiência de forma coletiva. Por exemplo, na medida em que nós asseguramos, se nós vemos a possibilidade do Ministério Público ingressar com uma demanda judicial contra o Estado, no caso, contra um órgão do Poder Judiciário, para que esse órgão se adeque ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, se adeque aos preceitos de alguma norma específica que exija desse Poder Judiciário a observância dessas regras de proteção à pessoa com deficiência, nós temos aqui a possibilidade de tutelar o direito de várias pessoas. Não é o direito de uma pessoa em específico, mas são todas as pessoas jurisdicionadas, os servidores com deficiência que necessitem ou trabalhar ou usufruir dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Perfeito? Esse é um exemplo e por isso justifica aqui, dentro do estudo da Lei de Integração Social, a previsão de ações coletivas. Primeira coisa, pessoal, legitimados para ingressarem com essas ações. Sem entrar na classificação das ações coletivas, matéria de cunho processual, é importante que você saiba que essas ações coletivas, elas se prestam a tutelar interesses coletivos, interesses difusos, interesses individuais
homogêneos, que seja de um grupo de pessoas, e também interesses individuais indisponíveis. Essas ações coletivas podem ser manejadas, quando envolver pessoas com deficiência, por alguns legitimados. E nós temos dentro da lei a previsão de 4 legitimados. São estes. Vejam, primeiro, Ministério Público. Segundo, Defensoria Pública. A Defensoria Pública agora, inclusive, com o novo Código de Processo Civil, ela recebe um tratamento especial, ela recebe um tratamento importante aqui, e ela poderá também manejar a ação voltada à defesa das pessoas com deficiência, até porque a Defensoria Pública, vejam, o Ministério Público ele atua como um fiscal de ordem jurídica, uma pessoa interessada pela bem prestação dos serviços públicos, cuida da tutela dos interesses públicos de uma forma geral. A Defensoria Pública ela possui uma atuação específica, voltada para a tutela dos direitos das pessoas hipossuficientes. E você bem sabe que hipossuficiente não é só o pobre. No caso, que é a principal atuação da Defensoria, mas no caso de pessoas idosas, de crianças, de pessoas com deficiência, da mulher em situação de vulnerabilidade, abre-se espaço para a atuação da Defensoria Pública. Portanto, é possível também que a Defensoria Pública ingresse com uma ação coletiva visando a integração social, certo? Esses legitimados, então, eles podem ingressar com ações coletivas para tutela dos direitos voltados à integração social que nós estamos analisando. Nós temos ainda a possibilidade dessas ações serem intentadas pela advocacia pública, aqui no caso envolvendo a União, os Estados-membros do Distrito Federal, por intermédio da advocacia pública. É possível, né? Nós temos também a possibilidade de que essas ações coletivas sejam interpostas por associação, e aqui atenção, né, pessoal? É regrinha que você acaba estudando lá no direito processual, se você estuda mandado de segurança tem também, mas enfim, ação civil pública tem também, mas aqui para nós é importante que você saiba que a associação também pode ingressar com a demanda, ação coletiva. Mas para a associação, nós temos alguns requisitos. Primeiro, ela deve estar constituída há mais de 1 ano, ela deve incluir entre suas finalidades a proteção e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Ou seja, é necessário para que uma associação ingresse com uma ação coletiva voltada à integração social de pessoas com deficiência, que ela tenha pelo menos 1 ano de existência e que ela realmente, dentro do seu objeto, ela atue na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, certo? Sem maiores dificuldades. Na sequência, ainda dentro da temática das ações coletivas, pessoal, requisição de informações. Como que funciona essa questão da requisição de informações? Isso aqui é bem relevante. Vejam, esses legitimados que você acabou de estudar, eles podem necessitar de documentos para comprovar a pretensão que eles vão alegar numa ação coletiva, seja uma ação civil pública, seja uma ação coletiva lato sensu, enfim, não interessa aqui qual ação coletiva nós estamos falando, mandato de segurança, enfim, não interessa. Fato é que, para eles ingressarem com essas ações, eles precisam eventualmente de documentos. E eles poderão requisitar esses documentos. Ou seja, eles poderão, não seria uma solicitação, seria uma requisição, teria um caráter obrigatório. E essa requisição de documentos deve ser respondida pelo órgão solicitado, pelo órgão requisitado, no prazo de 15 dias. É isso que nós temos lá na Lei 7.853. Prazo de 15 dias para fornecer. Se o órgão não fornecer, o que o legitimado faz? Ele ingressa a cação. Ah, mas depois ele vai poder juntar esse documento? Não, pessoal, olha que legal. Ele vai ingressar com a ação e em um dos seus capítulos da ação coletiva ele vai dizer o seguinte: eu requisitei os documentos e no prazo de 15 dias, conforme prerrogativa me é conferida pela Lei 7.853 de 89, e o órgão requisitado não entregou a documentação. Portanto, eu ingresso com a ação e o senhor magistrado determine se sejam acostados esses documentos. Aí o juiz, ao despachar a petição inicial, ele vai mandar citar a parte ré e, entre outras coisas, ele vai determinar que os documentos sejam acostados. Sempre? Não. Tem uma possibilidade, uma situação em que esses documentos não serão acostados. Então,
Vejam comigo aqui, eu já lhe explicitei a regra geral, que é a seguinte: prazo de 15 dias, ela, se não for fornecido o documento, ingressa sem os documentos, certo? No caso da negativa. Esses documentos, eles não serão fornecidos somente se for caso de segurança nacional. Mas se for uma situação de interesse público para o processo, ele deve ser fornecido. Portanto, sintetizando a regra, como que fica? O legitimado pede 15 dias para entregar. Não entregou, negativa de entrega, ou não entregou no prazo de 15 dias, entra com a ação. Pede na ação inicial, vem o juiz, olha a ação e diz assim: não, é caso de segurança nacional. Não vou pedir o documento, tem um outro interesse mais importante do que esse tutelado nessa ação. Ele falou: não, é questão de interesse público mesmo, é importante para o julgamento do processo, pode mandar o documento no prazo que o juiz assinar. Perfeito? Portanto, tenha em mente essas regrinhas são bem importantes aqui. Para concluir o estudo, pessoal, dessa parte relativa às ações coletivas, lembrando que a eficácia da sentença da coisa julgada é erga omnes. Nós temos hipótese aqui de duplo grau de jurisdição obrigatório. Professor, o que é o duplo grau de jurisdição obrigatório? Isso é matéria que você estuda lá em Direito Processual Civil, tá? Mas duplo grau de jurisdição obrigatório aqui significa o quê? Que dessa sentença, ela deve ser obrigatoriamente reanalisada no tribunal, certo? Ou na instância superior, se for um caso de uma sentença de tribunal, que é possível também. Um acordo no tribunal de primeira, originário do tribunal, que é possível também. Mas fato é que duplo grau de jurisdição obrigatório, e nós temos também a possibilidade do inquérito civil pelo Ministério Público para averiguar, primeiramente, antes de ingressar com ação civil pública, o Ministério Público pode ingressar com inquérito, certo? Em relação, portanto, à ação coletiva, tome nota desses aspectos, e nós vamos agora, no próximo slide, pessoal, tratar rapidamente com vocês das hipóteses tipificadas como crime dentro da lei da integração social. Eu acredito que isso dificilmente pode ser cobrado, certo? Mas nós vamos ler rapidamente os tipos penais aqui para que você saiba. Veja, pessoal, qual que é a ideia aqui? Nós temos tipos penais especiais, específicos. Por quê? Eles tratam situações de violação da Lei 7.853, que violam bens jurídicos relevantes e, por conta disso, a ilicitude é penal. Ou seja, se praticado alguma dessas condutas que nós veremos aqui, ela não é uma irregularidade qualquer, é uma irregularidade de caráter penal e pode levar à prisão. E nós temos a regra da prisão de 2 a 5 anos, que poderá inclusive ser agravada conforme nós veremos. Mas agora, preste atenção nos tipos penais. Vejam só. Constitui crime criar obstáculos à inscrição de pessoa com deficiência na escola. Ou seja, o diretor da escola, que, ciente das dificuldades adicionais que terá para criar instrumentos de acessibilidade, ele atua criando obstáculos para a inscrição, comete crime, pessoal. Veja, não é uma infração administrativa, é crime. Muito importante isso. Criar obstáculos à inscrição em concurso público ou de acesso a cargos e empregos públicos em razão da pessoa, razão de deficiência, também constitui crime. Negar ou dificultar o acesso ao trabalho de pessoas em razão da deficiência constitui crime, punível de 2 a 5 anos. Recusar, retardar ou dificultar a internação ou prestação de assistência médico-hospitalar ou ambulatorial à pessoa com deficiência é crime. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial de ações que tenham por fundamento a lei de integração social também constitui crime. Pense, por exemplo, um obstáculo, frustrar uma ação, impedir que a ação seja, retardar a ação, uma ação coletiva que vise a criar mecanismos aí, aquelas ações coletivas que nós analisamos antes, se isso ocorrer, constitui crime. Dificultar ou impedir curso ou procedimento do inquérito civil, que é o meio antecedente à ação civil pública pelo Ministério Público, também é prática criminal. Impedir ou dificultar o acesso à pessoa com deficiência a planos de saúde. Certo, pessoal? Portanto,
são esses os tipos penais especificados dentro da Lei 7.853. E vejam, essa pena ela poderá ser agravada em 1/3, ou seja, essa pena de 2 a 5 anos poderá ser agravada em 1/3. Quando? Se ela for praticada, pessoal, por menor de 18 anos, né, se ela for praticada por contra uma criança ou contra um adolescente, ou se ela for praticada em atendimento de urgência ou de emergência, por exemplo, um pronto-socorro de hospital, nós tivemos algumas dessas situações violatórias acima, a pena será agravada, ok? Com isso, pessoal, nós encerramos a análise da Lei 7.853 e nós vamos aqui brevemente tratar sobre o Decreto 3298. E, antes de tratar do decreto, vem cá comigo, quero tecer algumas informações para vocês. Esse decreto é extenso, tem cerca de 70 artigos e ele é disciplinado, traz uma série de regras. Eu destaquei aqui para vocês apenas as regras mais importantes. Por quê, pessoal? No meu modo de ver, dificilmente a questão vai explorar aspectos específicos desse decreto. Em razão disso, eu sugiro que nós façamos o estudo aqui das principais regras e você vai lá no material em PDF depois e você dá uma lidinha na norma. Especialmente naquela parte que fala de reserva de vagas e tal para mercado de trabalho, talvez aquilo seja um pouco mais relevante. Mas enfim, é uma regulamentação de uma norma já bem detalhada, então não é necessário aqui para o objeto do nosso estudo, para o objeto da nossa prova, um aprofundamento maior. Perfeito? Então, sendo objetivos, visando o nosso concurso, vem cá comigo, vamos tratar aqui das principais regras relativas ao decreto. O artigo 1º, o que trata esse decreto? O artigo 1º nos diz. O artigo 1º vai dizer o seguinte, que a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, da pessoa com deficiência, compreende o quê? Então, o que essa norma trata? Ela vai estabelecer uma política nacional para tutelar direito de pessoas com deficiência. E uma política, pessoal, nada mais é do que um conjunto de normas, um conjunto de obrigações que o Estado assume, que no caso o Estado Federal assume, no que diz respeito à integração social de pessoas com deficiência. E para isso, esse conjunto de ações previstos, eles chamam de política. Essa política vai ser desempenhada aqui nos termos dessa lei. Vejam que o conceito está aqui, ó. Essa política compreende o quê? Um conjunto de orientações normativas que tem por finalidade assegurar o quê? Os direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência. Essa é a finalidade do decreto. E esse decreto, e aqui se for cobrado, pode ser cobrado justamente isso, que são os princípios, as diretrizes, possui 3 princípios. Primeiro, desenvolver ações conjuntas para a integração da pessoa com deficiência na sociedade, que é o principal objeto da norma, e aqui regulamentado. Outro princípio, criar o quê? Mecanismos e instrumentos que assegurem o exercício desses direitos. E, por fim, respeitar os direitos das pessoas com deficiência. Sem maiores dificuldades, são simples os princípios, pessoal. Na sequência, trago para vocês as diretrizes, ou seja, com base naqueles princípios, nós temos algumas normas de ações, um conjunto de ações que estão definidas aqui como diretrizes. E são elas: estabelecer mecanismos que favoreçam a inclusão social, adoção de estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos, privados, bem assim, com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação da política de integração social, a inclusão da pessoa com deficiência, pessoal, em iniciativas governamentais relacionadas a direitos fundamentais, viabilização da participação da pessoa com deficiência em todas as fases do processo de implementação dessas políticas de integração social. E aqui é muito legal, porque nós temos, por exemplo, a previsão de realização de audiências públicas, de reuniões com órgãos associativos da área, justamente para ouvir aquele que vai ser tutelado. Muitas vezes, se você desenvolver uma política sem ouvir a pessoa que vai ser tutelada, talvez essa política não se dê a mais adequada. Por isso que nós temos aqui a previsão de oitiva dos interessados. Ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa com deficiência e, claro, garantir o atendimento
das necessidades da pessoa com deficiência sem o cunho assistencialista. Olha que legal, pessoal. Nós já tínhamos, lá em 1999, uma regra que já queria, né, já pretendia ver a pessoa com deficiência não no seu aspecto médico, no seu aspecto assistencial, mas no seu aspecto de um sujeito de direitos com plena capacidade. Mas, claro, era uma norma regulamentar, já era de um segundo escalão, assim, digamos assim, de norma. Naturalmente, isso aqui não preponderou. Mas veja, nós já temos aqui algo que somente agora, em 2015, nós temos estatuído como norma primária no nosso ordenamento, certo? Vem para cá de novo, dá mais uma olhadinha rápida aqui nessas diretrizes e agora nós nos encaminhando já para o encerramento desta videoaula, pessoal. Eu trago para vocês aqui quais são os instrumentos previstos no decreto para a integração social, para a consecução dessa política que ele cria. Vejam, os instrumentos são esses 5. Primeiro, articulação entre as entidades. Isso aqui está relacionado com aquela ideia de você ouvir as pessoas com deficiência, você ouvir os órgãos não governamentais que atuam na proteção desses direitos. Então, nós temos uma articulação aqui entre as entidades governamentais e não governamentais. O fomento para a formação de recursos humanos, para o adequado e eficiente atendimento. Novamente, uma regra que volta-se para a especialização, para o aprimoramento, para a formação, para a capacitação de pessoas que tenham contato com pessoas com deficiência. A aplicação da legislação específica, que é a disciplina reserva do mercado de trabalho. E isso, pessoal, é muito legal, porque, veja, sempre existiu na norma, sempre existiu dentro do nosso ordenamento jurídico, uma série de normas voltadas para a reserva de mercado, para a pessoa com deficiência. Mas, na verdade, não eram aplicadas essas normas. O decreto tenta salvar isso, ele prevê a reserva de mercado, tenta salvar isso, dizendo assim que é necessário que seja observado eventuais legislações específicas, inclusive de cunho trabalhista, que prevejam algo nesse sentido, para a viabilização do direito ao trabalho de pessoas com deficiência. Fomento da tecnologia de bioengenharia, né? Novamente, a tecnologia é fundamental para a igualdade de direitos entre com as pessoas com deficiência. E, por fim, fiscalização. De nada adianta a gente ter uma norma detalhada, uma norma com uma série de regras, se nós não tivermos mecanismos efetivos de acompanhamento de todas essas normas que foram criadas. Perfeito, pessoal? Com isso, encerro aqui a análise da 3.298, do decreto 3.298 de 99, e finalizamos a parte relativa à integração social. Lembro vocês que é importante você dar uma rápida lida nesse decreto, não perca muito tempo. Para fins da nossa prova, não é necessário que você aprofunde em demasia esses temas. E, claro, sobrou dúvida, restou alguma dúvida em relação ao conteúdo, você me procura lá no fórum. Vou tirar todas as suas dúvidas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.